Queridos irmãos e queridas irmãs, a liturgia desse domingo, nas 4 leituras que nós ouvimos, a liturgia nos traz uma bela catequese sobre a igreja. O que é isso? Que igreja é essa? A igreja de Cristo. As 4 leituras nos mostram como é essa igreja de Cristo. A primeira leitura, Paulo e Barnabé, eles saem evangelizando, cumprindo o mandato de Jesus. Eles vão por toda aquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O texto de hoje falava de várias cidades. Eles foram para Listra, Icônio, Derbe, até Antioquia da Psídia, e foram evangelizando. Paulo foi a Colossas, foi a Éfeso, foi a Filipos, foi a Tessalônica, saiu espalhando por todas as comunidades, chegando à Grécia, depois chegando a Roma, onde sabemos Paulo morreu mártir, decapitado, por perseguição do império. Mas o que é que tem de interessante na leitura de hoje? Eu queria que você prestasse atenção. Os apóstolos passavam pelas comunidades, evangelizavam, algumas delas ficavam 1 mês, outras vezes 2, 3. Em Corinto, por exemplo, Paulo ficou 6 meses. Uma comunidade que, muito difícil, deu muito trabalho para Paulo, uma região portuária, costumes muito contrários ao cristianismo, cultos pagãos, né? Paulo, ali no texto de hoje, o livro dos Atos dos Apóstolos relata que em cada comunidade eles oravam, jejuavam e designavam presbíteros para que liderassem aquela comunidade. Vamos entender, a palavra presbítero, presbiteroi, em grego quer dizer ancião. Para nós hoje, uma pessoa idosa, mas um responsável por aquela comunidade que recebesse da imposição das mãos deles. Assim Paulo foi designando aquelas comunidades. Quem são os presbíteros? São os colaboradores dos apóstolos. O que eu quero hoje que você entenda? Que a igreja de Cristo não é uma mensagem solta e cada um faz o que quer. O Novo Testamento vai mostrando para nós que essa igreja tem uma hierarquia. A palavra hierarquia também é muito interessante, porque é um governo sagrado. É Deus quem coloca ali aquelas pessoas para de alguma forma utilizar delas como instrumentos dele. Ali o texto vai falando então dos presbíteros, a organização das comunidades. Nas outras cartas Paulo fala dos episcopos, do bispo, a figura do bispo. O livro de Atos fala também dos diáconos, a diaconia. Entenda bem então o sacramento da ordem. A gente foi entendendo isso aos poucos, porque nada disso Jesus deixou formulado. Jesus deixou o sacramento, mas foram os bispos e padres da igreja dos primeiros séculos que foram sistematizando essa fé. Tudo aquilo que é da nossa doutrina. Não caiu tudo do céu de um dia para a noite. Na vivência pastoral. Então, repito, muito importante a leitura de hoje para lembrar isso. Essa igreja terrena, nós chamamos de igreja peregrina, ela tem uma organização, ela é um organismo. Falei no começo da missa, hoje o Papa celebrou a missa de abertura do seu pontificado. Vale a pena depois dar um Google, pega lá no site do Vaticano a homilia de hoje, para escutar a homilia do Papa, essa semana refletir, ali ruminar no coração as palavras do Santo Padre. Que beleza, a beleza do nosso pastor nos orientando. E nós em cada paróquia sejamos ecos dessa igreja, da igreja que amamos, que abraçamos, que fomos batizados. Então essa é a igreja peregrina, a igreja em caminho. Mas o texto também hoje, da liturgia, o texto nos falava da igreja triunfante. Foi a segunda leitura da missa. O livro do Apocalipse, João tem a visão do céu. João, ele começa a narrar. Ele tem a visão da igreja triunfante, a igreja celeste.
E ele vai mostrando que essa igreja triunfante, que está de pé, a multidão que ninguém podia contar, ele fala que essa igreja, ela já vive na glória, ela já experimenta o gozo eterno, o gozo do Espírito. Essa igreja, ele diz, usa uma imagem linda, ele fala, é a Jerusalém celeste, é a Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal, a Jerusalém que desce do céu, ele está vendo. Essa igreja triunfante, ela é composta por Cristo, obviamente, né? É Ele que está no meio da igreja, mas também pelos santos e santas de todas as épocas da história, de pessoas que passaram por esse mundo e cumpriram a sua missão, viveram bem, foram honestos, fiéis, trabalharam aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que aquela palavra da liturgia de hoje, a segunda leitura do livro do Apocalipse, não é um conto de fadas, é o projeto de Deus para nós. O céu é o projeto de Deus para nós. Deixa eu dizer ainda mais, todas as criaturas aqui nesse mundo, a beleza desse mundo, as coisas bonitas desse mundo, Deus aqui vai nos preparando para a realidade definitiva, que é a contemplação da sua presença. Gente, se aqui nesse mundo temos um pouco de paz, de alegria, de esperança, já é bom, né? Se temos prazeres nesse mundo, já são bons. Imagino que não será a saciedade eterna diante de Deus nos céus, né? Se as criaturas já são tão boas, imagina o Criador. O livro do Apocalipse hoje quer lembrar isso para nós. E deixa eu dizer, queridos, escuta aqui, o texto, quando a comunidade, João está escrevendo isso, a comunidade não está sentada na poltrona com o ar-condicionado ligado, no conforto, não. A comunidade está sendo perseguida. Sim, os imperadores romanos jogando nas arenas, matando, perseguindo, martirizando os cristãos. É nesse contexto, do final do primeiro século, que João está escrevendo isso. A comunidade de João, os discípulos com ele, comunidade sendo massacrada. E aí, o livro do Apocalipse, por isso é lindo, porque é um livro de esperança. Ei, querido, aguenta firme, porque o Senhor diz que Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais luto, dor, choro ou morte, não haverá mais. É essa a nossa esperança, a esperança no céu. Sim, aí do seu coração, reze com essa esperança, dizendo: eu creio, Deus, é isso que eu quero, é por isso que eu estou buscando, é por isso que eu quero viver uma vida ótima, maravilhosa nesse mundo, porque o meu caminho é o céu. Eu não fui criado para o inferno, não, eu fui criado para o céu. Eu sou filho de Deus, eu não sou filho do maligno, não. É isso, meu irmão, minha irmã, que a palavra quer convencer para nós, convencer-nos de que a igreja triunfante não é uma fantasia, é o projeto de Deus para nós. Olha para a sua casa, olha para a sua família, para essa criança linda nos seus braços. O que Deus tem de projeto para ela? Vai passar por esse mundo, mas a vocação dela é o céu, é um dia ir para o céu, é ser plenamente realizada, feliz. Às vezes a gente fica com as vistas, às vezes a visão, né? Às vezes como uma experiência assim, sabe, quando está tudo nublado e a gente não consegue enxergar muito bem, e ali, às vezes a gente está assim por causa do pecado, mas querido, isso vai passar, sabe, a neblina vai passar e o sol vai nascer de novo, a luz de Deus vem, e essa é a nossa esperança. Por isso a palavra de hoje, o Senhor dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. Ainda que você tenha errado, eis que eu faço novas todas as coisas. Ainda que a gente tenha feito tudo errado, escolhido errado, eis que eu faço novas todas as coisas. Ainda que a gente tenha pisado na bola, não cumprido o que Deus pediu, eis que eu faço novas todas as coisas. Fala para Deus hoje na tua oração: ei, perde tempo não, fala com o Senhor: Senhor, eu estou aqui, aproveita que eu estou aqui, começa essa obra em mim. A obra que desde o batismo o Senhor já iniciou, continua essa obra em mim.
A leitura vai nos mostrando a igreja triunfante, a igreja do céu, a cidade santa, a nova Jerusalém. O apóstolo ainda diz que ela é vestida qual esposa enfeitada para seu marido, a noiva que vai encontrar o noivo para as núpcias eternas. É isso. E aí termina dizendo, né? Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. Não existirá mais. Todos os medos e angústias que ainda nesse tempo, ainda muitas vezes nos atormentam, não existirá mais nem luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Oh meu Deus, que chegue logo esse dia, o céu, essa é a nossa vocação. E aí, queridos, ele cita ali uma imagem. Você que leu o meu livro Vida Eterna, você vai lembrar dessas 3 imagens. Cito lá no meu livro Vida Eterna. Você que não leu ainda, leia, pega e leia, porque lá eu faço uma catequese sobre esse tema, as 3 imagens do céu. Hoje o texto fala de 2. Uma é a imagem da cidade, a outra é a imagem das núpcias e a outra é a imagem do banquete. A imagem da cidade, porque para os antigos, a ideia de cidade diante da barbárie, a ideia de um lugar organizado, protegido, defendido, ordenado, essa é uma ideia, uma figura do céu. A ideia do banquete, da festa, da celebração, da convivência, do estar juntos com aqueles que amamos. A ideia do banquete que a Bíblia dá para que a gente tenha uma aproximação, porque é espiritual, não dá para expressar materialmente aquilo que é o céu. E a Bíblia tenta usar imagens para a gente mais ou menos vislumbrar com aquilo que a gente celebra, né? Celebrar a mesa, o banquete, a festa, a comemoração, né? Claro que a gente adora isso. Quem é que não gosta, né? De uma celebração, de uma festa, de um banquete? E o contrário, a gente rejeita e não quer a dor, o luto, a morte. A gente quer afastar para longe, né? Mas o prazer não, a gente queria que durasse para sempre. E a terceira imagem das núpcias, a imagem do amor. Nenhum ser humano vive sem amor. A experiência do viver sem amor já é o inferno. O inferno é não amar mais. Uma pessoa que viva sem amor, ela já vive o inferno. Ao contrário, a experiência das núpcias é a experiência do amor, na beleza da realização da nossa natureza. Mas não com a sexualidade marcada pelo pecado, cheia de paixões, os instintos desordenados, usando o outro como objeto, nada disso. O amor na sua plenitude, da inteireza do nosso ser, criado à imagem e semelhança de Deus, realização total, plena, as núpcias eternas. E aí a noiva, olha, ei noiva, eu e você, ei noiva, a igreja, a noiva se prepara para o encontro com o noivo, nas núpcias eternas, a experiência da realização total. Por isso eu disse essas 2 imagens da igreja. A primeira leitura, a igreja peregrina, e a segunda leitura, a igreja triunfante. E Jesus termina no evangelho de hoje dizendo que essa igreja precisa dar testemunho no mundo. Como assim, padre? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Amar. Ele está na última ceia, discursos de despedida. João capítulo 13, o evangelho de hoje. Lavou os pés dos discípulos e falou: ei, agora eu vou entregar para vocês um mandamento novo. Preste atenção, isso mesmo. Vocês já decoraram muitos mandamentos lá atrás, está certo, ok. Mas agora é um mandamento novo. Ei, vou abrir o coração para vocês agora. Preste atenção aqui, ó. Jesus falou com eles, os 12, hein? Judas estava lá ainda. Aí ele sai do cenáculo para trair Jesus, né? E Jesus fala: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Por quê? Porque ele vai ser morto no dia seguinte. Mas ele falou: eu vou continuar no meio do mundo, através de vocês. Como assim? Amando. Vocês têm que viver o amor. O coração de vocês não é uma lixeira para ficar jogando coisa ruim aí dentro. Ei,
O coração de vocês não é um terreno abandonado, vai jogando qualquer coisa aí, já viu? Terreno baldio, abandonado, capim cresce, dá bicho, né? Todo mundo faz o que? Joga lixo ali, entulho, né? O coração de vocês, ei, não é terreno abandonado, uma lixeira. Jesus falou, ó, eu vou entregar para vocês um mandamento novo, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos. E aí ele diz, nisto todos saberão que sois meus discípulos. Como é que vocês vão ser presença minha? Como é que vocês vão falar de mim para as pessoas? Amando, vivendo bem, trazendo no coração essa presença do Evangelho, do céu, os valores eternos, os critérios diferentes do mundo, os critérios do Evangelho, os princípios diferentes dos do mundo, do Evangelho. E as pessoas vão te criticar, não sabem por que você vive esses valores. Você vai falar, porque os meus critérios são do Evangelho. A regra da minha vida é a palavra de Deus. É isso. Não é que tem que ser igual a todo mundo. Você não é todo mundo. E aí, irmãos, é lindo porque a gente começa a conformar a vida com Ele, quando a gente descobre isso, que é de dentro para fora. Não é esperar o mundo, o ambiente, as pessoas lá só voltam. Está todo mundo agora amando, então eu vou amar também. Não, é o contrário. É você que toma a iniciativa. E aí, duas regras lindas de dois santos da história da igreja. Uma, do século XVI, São João da Cruz. Ó, que ensinamento lindo que ele dizia. Põe amor e tirarás amor. Está difícil? Não tem correspondência em casa, não sei o que, aquele grupo onde você vive, cada vez, põe amor e tirarás amor. Começa com você, dá o primeiro passo, começa com você, planta, semeia, vai, faz a tua parte, joga adubo, água, cuida das sementes ali, mas continua amando. E aí eu lembro de uma outra santa, agora do século XX, Teresa de Calcutá, falando para os casais lá na Índia, ela dizia, é preciso amar até doer, e quando doer, continuar amando. Ó, que ensinamento de gente santa, né? Ó, que visão grande, sobrenatural, profunda. É preciso amar até doer, e quando doer, continuar amando. Não desiste do amor, porque vai doer mesmo, vai custar mesmo, é difícil mesmo, amar é gastar-se mesmo, e está tudo bem que seja assim. É preciso amar até doer, e quando doer, continuar amando. Os santos são extraordinários, né? Que visão sobrenatural. E aí, a gente entende o que Jesus falou, eles viveram isso. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eles não vão saber que a gente é discípulo, que a gente usa uma roupa diferente, usa uma cruz no peito, a gente vai na missa domingo, está lá, entra naquela igreja e sai, aí, mas a vida continua a mesma. Aquele fulano ali, aquele, cheio de palavra suja, cheio de ódio no coração, a cara dele parece uma maracujá de gaveta, de tão enrugada, de tão cara, que isso, é esse que é discípulo de Cristo? Quero não, Deus me livre, vou procurar outra coisa para ser na vida. Não, é o contrário, é o contrário, e você vai amar com um sorriso, com a presença, com atitudes. Padre, mas como é que eu não vou salvar o mundo? Não, Deus não está pedindo para a gente salvar o mundo, Ele já salvou, Ele está pedindo só para a gente amar. E amar é decisão, amar não é sentimento, amar é decisão, é escolha. Todo dia eu escolho amar, todo dia, quando eu saio com o meu carro no trânsito, quando eu vou no supermercado, na farmácia, sei lá, no hospital, qualquer lugar, eu e você precisamos escolher amar. Aquela pessoa que se tratou mal na repartição pública ou na privada, a outra que, sei lá, fez alguma coisa contra você, a tua decisão é a mesma, não muda conforme as circunstâncias. Por quê? Porque eu tenho Cristo, porque você tem Cristo. Ei, querido, deixa eu dizer, viver em Cristo não é a torcida de um time de futebol, não, nós não somos torcedores de Cristo, Deus me livre, muito pouco. Nós somos chamados a viver a vida com Cristo, em Cristo, e a vida de Cristo, é isso, é diferente. É diferente, sabe, o time de futebol, aquele cara que, poxa, você admira, jogador máximo, o cara vai pegar um salário melhor, vai para outro time, e vai com Deus, e você continua lá, não vai atrás dele. Assim também, a vida com Jesus, não é um time de torcedores, um grupo, mas um grupo de imitadores, um grupo de discípulos,
Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Hoje, querido, eu quero entregar a você, e eu peço ao Espírito Santo para colocar no lugar mais secreto da sua alma, essa catequese sobre a igreja. Você já entendeu o que é a igreja? A primeira leitura, você já entendeu a igreja triunfante, o céu, e você já entendeu a igreja peregrina que tem que andar por esse mundo, amando como Jesus ensinou. Vamos pedir a Nossa Senhora essa ajuda. Mãe, me ajuda. Mãe, eu não consigo sozinha. Mãe, eu não sei andar. Mãe, me ajuda. Pede ajuda para ela. Mãe do céu, me ajuda. Na aflição, na luta, na dificuldade, nesse vale de lágrimas que é o mundo que vivemos, de luzes e sombras, de inconstâncias da fé. Mãe, me ajuda. Mãe, me dá a tua mão. Mãe, cobre-nos com teu manto. Mãe, está difícil. Mãe, mãe, mãe. Sabe como é de filho que grita mãe? Mãe, mãe, mãe. Nesse mês de maio, melhora a qualidade do teu terço. Reza um pouquinho mais. Contempla um pouco mais. E se não tem o costume de rezar em família, ajeita lá 20 minutinhos, meia hora. O que é isso? Um dia inteiro, meia horinha só. Nós vamos rezar o texto da hora. Você, pai de família, toma essa decisão na sua casa. E você, sacerdote na sua casa. Ou você, mãe, você toma a iniciativa. Nós vamos rezar o texto juntos em família. E começa. Cada Ave Maria é uma rosa. Ei, mãe, essa rosa é para a senhora. Ei, mãe. E a gente vai entregando Nossa Senhora. Aproveita o mês de maio. E do mês de maio já embala no mês de junho. E assim vai. E vai criando hábito, sabe? Criando hábito. Porque a gente cria hábito para tanta coisa, né? Não vai fazer falta meia hora. E vai ser muito bom para a família. Porque família que reza unida, permanece unida. Permanece unida. Começa na oração. Ainda que não te ouçam, bom, 2 ou 3, olha, Jesus, o Senhor falou, de 2 ou mais estão reunidos, eu estarei no meio deles. Jesus estará lá. Começa. E você vai ver. Faz a experiência. E essa experiência da oração vai nos levar, através das mãos da Virgem Maria, para o coração de Deus. Que Nossa Senhora, nossa mãe, nos ajude, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.